Bem, agora a gente vai partir para a parte de banco de dados, tá? Aqui se chama RDS dentro do Amazon, tá? Data Service, Serviço de Banco de Dados Relacional, tá? Que é Postgres, MySQL, MariaDB e assim por diante. Então a gente tem toda aqui as opções para você criar um banco de dados, MySQL, Postgres, dá para você restaurar. Tem todas aqui as opções para banco de dados. E aqui a gente vai criar uma instância, tá? Dentro de uma instância, a gente pode criar alguns bancos de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma instância do Postgres. Então, a gente vai vir aqui criar... Apesar de estar escrito criar banco de dados, a gente está criando uma instância. E dentro da instância, depois, a gente pode trabalhar os bancos de dados, tá? Então, aqui, ó, a gente vai criar padrão. Seleciona aqui o Postgres, né? Talvez para você pode estar Amazon Aura aqui, mas seleciona o Postgres. Desce um pouquinho. Vamos selecionar aqui o... Opa, cadê? 14.5. O que acontece? Ó, ele não tem a versão 9.5, por exemplo, que eu estava trabalhando em alguns cursos. Então a gente vai ter que, né, atualizar o nosso projeto para rodar com a versão que está disponível aqui dentro do Amazon, do AWS. Então, vamos colocar aqui a versão 4.5, que é a última, está disponível. Bem, vamos aproveitar o nível gratuito, seleciona o nível gratuito. Aqui é a configuração e aqui, ó, identificador da instância do banco de dados, tá? Aqui ele fala instância do banco de dados. Tá? Tem que ser um nome exclusivo, tá? Então, database 1. Eu vou colocar para a gente saber aqui, ó, é instância database Postgres, tá? Vou colocar 1 para eu saber. Nome do usuário principal, vou colocar aqui Postgres mesmo, tá? Detalhe, ó, é o ID de login para o usuário principal da sua instância de banco de dados, tá? Cuidem, pelo amor de Deus, cuidem, para vocês não perder, escrever qualquer coisa aqui, depois perder, porque dificulta. Eu acho bom você deixar Postgres mesmo. A senha aqui, colocar admin. E aqui, admin, tá? Se for um banco de produção, lógico, é aqui que tem que ter mais caracteres, ó. Então, vou colocar admin 123, ó. Admin 123, tá? Essa é a minha senha. E aqui é meu usuário, Postgres. E aqui, admin 123. Configuração da instância. Aqui tem algumas instâncias que a gente pode usar. Aqui só está uma, que é a quantidade de giga e a quantidade de rede. Aqui é a CSD. Aqui é o seguinte. Valor mínimo 20, valor máximo 6 tera, tá? O que acontece? Eu vou colocar só 20 aqui, por quê? A gente vai deixar o nosso banco aqui meio que liberado para a gente poder acessar da nossa máquina, local, acessar a AWS. Então, eu vou... aqui o limite máximo de armazenamento também, vou colocar 22, tá? Por quê? É muito comum dentro da AWS você deixar, às vezes, um banco liberado para você acessar ele da sua máquina local, acessar o banco na AWS. É muito comum existirem robozinhos de hackers que conseguem encontrar esse nosso banco de forma liberada e fazer tráfego para ele. E você vai ser surpreendido com um
uma cobrança, tá? Então vamos pelo menos especificar um limite aqui para ficar dentro do limite free. Conectividade. Aqui é a parte de EC2. Vamos deixar assim. Aqui é uma VPS. Define um ambiente de rede virtual. Grupo de subrede. Acesso público. Que é o seguinte, a gente tem que definir o acesso público aqui, tá? Para a gente conseguir acessar do nosso Postgres local, para a gente poder acessar na AWS, tá? Aqui, se a gente colocar não, ele vai ficar privado, a gente não vai conseguir acessar da nossa máquina local aqui para poder trabalhar de uma forma mais fácil, tá? Então vamos deixar assim aqui, o acesso público. Vamos deixar aqui os grupos de VPS, vamos deixar default, zonas de disponibilidade default, sem preferência. Aqui o padrão, configuração adicional aqui é a porta, tá? 5432, monitoramento, configuração adicional não, e vamos lá, vamos criar o banco de dados. Clicou aqui embaixo, vamos criar o banco de dados. E aqui a gente tem que esperar um pouco, tá? Esperar um pouco. Ele fica criando aqui, ele demora em média aí uns 10 minutos aí, ele fica criando aqui o banco de dados, tá? Você pode ir atualizando aqui, esperar em média 10 minutos até ele estar com o status ativado aqui, em verdinho. Bem, então demorou aí uns 10 minutos aqui. E apareceu status disponível aqui, tá? Então agora a instância do banco está criado, tá? Então vamos clicar aqui nele. E aqui embaixo a gente tem todas as configurações, ó, URL de acesso, a porta, parte de segurança e etc, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar fazer essa conexão aqui. Vamos pegar esse endpoint, vamos ver se a gente consegue conectar ele, ó, tá? Pelo pgadmin 4, vamos subir aqui o pgadmin 4. Então eu vou criar aqui, criar um novo server. Aqui eu vou colocar ó, AWS Cloud, na conexão a minha URL, a porta, o banco de manutenção, o usuário, aqui era admin 123, lembra que a gente tinha colocado? Lá na AWS. Então vamos salvar, vamos ver se ele vai conectar. Ó, conectou. Tá? Conectou. Aqui ele já até abriu um RDS admin aqui, ó, só que ele está privado aqui, né? Então a gente tem aqui a conexão com a nossa instância do Postgres. É uma instância, tá? A gente não tem nenhum, a gente só tem só o banco padrão de manutenção. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, ó, tá? Um database. Deixa eu só fechar aqui para fazer mais devagar. Ó. Database, create database. Colocar aqui, ó, banco teste, usuário Postgres. Vamos só salvar. Aqui ele está dizendo, ó, constraint insert database values. Database ID, tá? Vou colocar Alex Database. Vou colocar um nome diferente. Aqui ele está dando erro, né? Vamos ver. Vou criar um banco de dados aqui. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá, gente? Vamos ver. Ó, agora foi. Era algum problema com o nome do banco, tá? Vou dar um delete aqui, delete drop. Tá? Ele vai dar isso daqui mesmo, tá? Porque a gente tá... Se a gente tentar clicar aqui, ó, sem querer, ele vai dar essa mensagem aqui pra gente.
de novo, botão direito, Database, colocar um nome aqui que não vá se repetir. E aqui a gente tem alguns usuários, tá? Que já carrega lá da instância do Postgres do RDS do AWS, ó. E já tem alguns usuários, tá? Tem o RDS admin, se você quiser criar, ó. Esse daqui não pode, né? Então vamos deixar o Postgres mesmo. Então, olha lá, viu? A gente conectou um banco e a gente consegue vir aqui nele, que a gente acabou de conectar. Tabelas, não tem tabela, a gente pode vir aqui, criar uma tabela qualquer aqui, tá? Então a gente essa conexão aqui de banco está dentro da AWS, tá? Só que a gente não consegue ver as tabelas por aqui, tá? Para a gente conseguir ver as tabelas aqui pelo painel, a gente teria que ir no EC2, configurar toda uma conexão do banco com um EC2 e depois fazer uma conexão, umas configurações bem complexas, tá? Então, por enquanto, a gente não precisa saber disso, que seria um nível de produção, de empresa, etc. A gente só precisa, nesse momento, deixar o nosso banco de dados pgadmin aqui, acessando o nosso banco da instância da AWS e conseguindo criar bancos aqui e tabelas, tá? Eu vou dar um delete drop aqui. Beleza, então. E caso você não consiga conectar, na hora de fazer aqui essa configuração, né, na hora de colocar aqui o host e a porta, username, ele der um erro, provavelmente você precisa fazer uma liberação de porta, tá? E daí você vem aqui no seu database, na sua instância do Postgres, você vem aqui em segurança, ó, você vem aqui em grupos de segurança da VPC, clica nele, tá? E a gente vem aqui embaixo, em regras de entrada, ó, desce um pouquinho. Possivelmente pode estar faltando essa configuração aqui para você, ó, de liberar a conexão com os IPs. Daí você vem aqui editar a regra, tá? Então, possivelmente, se não tiver essa regra aqui, ó, do Postgres para você, ó, tá? Se tiver assim, só essa regra padrão, você vem aqui e adiciona. Primeiro você coloca aqui o TCP personalizado, vem aqui, coloca aqui esse IP todos. Depois você vem aqui e adiciona uma outra regra, tá? Que aqui seria, ó, Postgres. Nessa porta aqui, ó, 5432, tá? Vem aqui e coloca todos, tá? E daí você salva, tá? E daí você vai ter essas configurações aqui, tá bom? Para você conseguir fazer a conexão aqui com o pgadmin, tá? Eu estou abrindo aqui o PG3 sem necessidade. Tá? Então, caso você tenha algum bloqueio na hora de fazer essa configuração aqui do server, tá? Para adicionar aqui as conexão, a porta, tá? Você tem aqui essa liberação para fazer também dessa regra de entrada para liberação de porta, tá? Então, essa aula aqui a gente viu como que cria uma instância do Postgres e como que a gente conecta aqui o nosso gerenciador de banco de dados ao serviço de instância do Postgres, tá? Através da nossa máquina local aqui a gente consegue gerenciar o banco Postgres, tá? Lá dentro da AWS.